Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Frente Parlamentar da Educação realiza mais uma audiência na Câmara Municipal. Na véspera de apresentar o relatório final, CPI que apura contratos emergenciais assinados pela Secretaria de Educação, houve a secretária da pasta. Como eu apresentei hoje aos vereadores, até o final do ano a gente consegue zerar esses contratos. E a Câmara do Rio realiza uma audiência pública suprapartidária para discutir políticas públicas de combate à pobreza. A única coisa que essas pessoas querem é a oportunidade para uma nova vida. Então nós temos que lutar, nós que representamos a população, o povo, temos que lutar por eles. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe as discussões e votações que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal. Assista na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando da audiência pública suprapartidária que discutiu políticas públicas de combate à pobreza. A representante do Ministério Público criticou o programa da Prefeitura voltado à população de rua. O prefeito Marcelo Crivella não compareceu à audiência. A ausência foi lamentada pelos parlamentares. A audiência foi um pedido do arcebispo do Rio, Dom Orani, e promovida por uma comissão suprapartidária, formada pelos vereadores Carlos Caiado, Cláudio Castro e Raimon, e presidida pela vereadora Luciana Novaes. A sessão foi traduzida por uma intérprete de Libras. Luciana Novaes abriu a audiência contando sua história. Disse que a fé a ajudou a superar as dificuldades que vieram depois que ela foi vítima de uma bala perdida. Foi aplaudida de pé. O Monsenhor Manuel Manangão, que representou o arcebispo do Rio, lembrou de tragédias como o deslizamento de terra desta semana em Niterói, que são rapidamente esquecidas. A defensora pública Carla Maia chamou a atenção para a necessidade de cuidar de quem cuida, ou seja, dos assistentes sociais. O subsecretário da Seconserma, que representou o prefeito Marcelo Crivella, destacou que as últimas políticas públicas privilegiavam as grandes obras para facilitar o desvio de verbas, mas que este governo prioriza a assistência às pessoas. A plateia não concordou. Justino também lembrou que o orçamento para 2019 será inferior às necessidades da cidade. A gente nota que tem uma dificuldade muito grande. Porque hoje nós estamos, inclusive, com o orçamento na Câmara. Basicamente, todo o orçamento para o ano que vem é na questão do custeio, da manutenção dos projetos em curso. E quando vem essas demandas de caráter social, que são muito caras ao prefeito, importantíssimo, se faz necessário que recurso de investimento, algo mais. E hoje o nosso orçamento não responde, em função do quê? De grande compromisso com dívidas ainda da época da Olimpíada. A procuradora Roberta Ribeiro, do Ministério Público, diz que verba para assistência à população não é gasto, e sim investimento, e criticou o programa voltado à população de rua para 2019. Na tribuna, várias pessoas lamentaram a ausência do prefeito, que não compareceu porque tinha outro compromisso. Os vereadores também sentiram a falta do prefeito e não estão otimistas em relação às políticas públicas voltadas para a assistência às pessoas apresentadas para o ano que vem. Tem uma coisa que ficou muito clara, muito nítida para nós, que é a falta de compromisso da Prefeitura do Rio de Janeiro com esse segmento da sociedade. A gente, quando lê o orçamento, a peça orçamentária que a gente vai votar, que ainda é projeto, que a gente vai votar para valer no ano que vem, nós vemos uma redução drástica em duas áreas que são áreas que tocam diretamente os mais pobres, que é uma diminuição de 103 milhões de reais na área da assistência social. E aí você compreende por que é que nós só temos 19 conselhos tutelares e não temos 65, conforme o CONANDA aconselha, pede, exige. Nós compreendemos por que é que o abrigamento, as casas conveniadas com a Prefeitura para abrigamento, para inserção social, como é que elas têm trabalhadores e trabalhadoras, os seus cooperadores recebendo salários atrasados. E aí a gente compreende um pouco o desmonte da área da assistência
na cidade do Rio de Janeiro. É uma pena o prefeito Marcelo Crivella não ter comparecido para ver de perto essas pessoas, para ver de perto que essas pessoas querem oportunidade. Como eu falei lá dentro, assim, as pessoas, esse corte não está sendo no orçamento, está sendo na vida dessas pessoas, porque a única coisa que essas pessoas querem é oportunidade para uma nova vida. Então nós temos que lutar, nós que representamos a população, o povo, temos que lutar por eles. Depois da audiência, eles assistiram a uma apresentação do coral Canto da Rua. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares votaram vários projetos de lei, mas a discussão principal ficou em torno do projeto de lei de autoria do vereador Ottoni de Paula, que obriga os ônibus que circulam no município a fixarem cartazes com informações sobre assédio sexual. Por ser um projeto semelhante ao projeto da vereadora Marielle Franco, que foi aprovado e está em vigor, o vereador Tarcísio Mota pediu que a votação fosse adiada. Este projeto em tela, que é o projeto que cria, no caso da Marielle, que é o projeto que cria uma campanha contra o assédio sexual, se transformou na Lei 6.415. Ele sequer não foi vetado pelo Executivo, foi sancionado pelo governo do prefeito Marcelo Crivella. E ele cria... E ele cria uma série de elementos, mas o principal, e isso foi debatido aqui, discutido com cada vereador, é justamente a obrigação de que existam cartazes contra assédio sexual nos ônibus, nos pontos de ônibus, nas estações de BRT. O vereador Ottoni de Paula se manifestou sobre a discussão do projeto. Eu entendo que, número 1, em memória de Marielle Franco, e por entender que os nossos projetos, eles se comungam e não se divergem em nenhum ponto, e em nome do bom andamento da boa afinidade entre os pares desta casa, eu peço a Vossa Excelência a retirada deste projeto de lei, ou eu peço adiamento para a retirada na próxima sessão, senhor presidente. Durante a sessão, um dos projetos aprovados em primeira discussão foi o projeto de lei de autoria do vereador Júnior da Lucinha, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a violência doméstica e familiar. A Câmara Municipal do Rio aprovou uma homenagem ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele vai receber o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a maior honraria da casa. Nessa terça-feira, 2 desembargadores foram homenageados pelo presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Jorge Felipe. Em uma única solenidade, o presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, homenageou com um conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto os desembargadores do Estado do Rio de Janeiro, José Carlos Paes e Denise Vacari Machado Paes. Jorge Felipe destacou os relevantes serviços que os homenageados prestaram à população do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que esse é um exemplo edificante e que deve ser eternizado na memória do Estado do Rio de Janeiro. Prestar homenagem ao Dr. José Carlos e à doutora Denise Vacari é um reconhecimento público aos relevantes serviços que o Poder Judiciário vem prestando ao Estado do Rio de Janeiro. Emocionada, a desembargadora agradeceu. Queria agradecer a cada um de nós, em especial a Rafaela e ao sogro, a cada um de vocês, expressar minha gratidão. Queria abraçar cada um e dizer assim, quanto a gente está grata pela presença. Não tenho o dom da palavra, mas quero externar aqui minha profunda gratidão e reconhecer da importância dessa medalha e, na verdade, assim, agradecer mesmo. Já o desembargador José Carlos Paes disse que exercer a função é garantir direitos para todos.
muito importante para nós receber a medalha de Pedro Ernesto, e que é um reconhecimento não só à nossa participação na vida da sociedade carioca, mas também do próprio Poder Judiciário que nós representamos, nosso trabalho, nosso amor pelo Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, que tem seus problemas, mas que nós amamos e adoramos. E estamos sempre querendo mais Rio de Janeiro, mais Rio de Janeiro. Eu queria parabenizar a TV Câmara pelos 15 anos. É muito importante esse trabalho da TV Câmara para conscientizar, para levar a mensagem, para participar a sociedade do trabalho que está sendo feito aqui na Câmara. Você só nos projetos de grande repercussão, que a grande mídia vem para dentro da Câmara, mas a TV Câmara não, está no dia a dia, abastecendo a nossa sociedade de informações, de projetos, de tudo que está acontecendo aqui dentro do nosso plenário. Então, parabéns à TV Câmara, que continuem fazendo esse trabalho maravilhoso com grandes profissionais e eu conto com vocês para que possam continuar levando essas mensagens lá para fora e divulgando todo o nosso trabalho aqui, que a gente precisa disso. Acho que cumpre o papel, que é o da transparência e de conhecimento das ações dos parlamentares e das parlamentares que estão dando conta, né, de produzir aí as políticas públicas que vão incidir sobre a vida da população. Então, 15 anos de comunicação, de informação, de incidência e de tornar possível que a população conheça os seus legisladores, conheça aqueles e aquelas que estão produzindo as políticas públicas que vão dar conta do cotidiano, é fundamental que venham mais 15, 20, 30 anos. Parabenizo a TV Câmara por esse serviço prestado sempre aqui para nós, para todos os vereadores e todos aqueles que querem divulgar ou falar a sua mensagem contra ou pró a favor da nossa sociedade. Parabenizo vocês pelo serviço prestado cada dia aqui nesse cenário, na Câmara Municipal de Vereadores. Parabéns a vocês todos, tá bom, gente? E você vai ver depois do intervalo. Um dia antes de concluir os trabalhos, CPI da Câmara do Rio houve promessa de secretária de Educação de suspender os contratos emergenciais. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso. Filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. Escolhida como suspeita quando está parada e como criminosa quando está correndo. Isso tem nome? É racismo. Jovens negros e negras são as principais vítimas da violência e de assassinatos. E tudo isso por causa da cor. No Brasil, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Muitas vezes com o aval da própria sociedade. Chegou a hora de acabar com o racismo que mata milhares de jovens negros todos os anos. Que nossa escolha, de agora em diante, seja pela igualdade de direitos, pelo respeito à diversidade e, principalmente, pela vida. A juventude negra tem que viver sem ser vista como suspeita. E você? Como você me enxerga? Eu sou alguém suspeito? Ou sou alguém de respeito? É hora de fazer a escolha certa. A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década internacional de afrodescendentes. Governos, sociedade civil e você. Pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. A
arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A secretária municipal de Educação, Thelma Suane, afirmou que vai zerar até o fim do ano os contratos emergenciais feitos pela secretaria. Thelma foi ouvida pela CPI da Câmara do Rio, que nesta quarta-feira apresenta o relatório final sobre os possíveis prejuízos aos cofres públicos causados pelos contratos emergenciais. A secretária municipal de Educação, Thelma Suane, tomou posse em 14 de julho desse ano. Ela era chefe de gabinete do ex-secretário César Benjamin. Durante 1 hora, Thelma prestou depoimento à CPI que investiga os contratos emergenciais assinados pela pasta. Há apenas 4 meses no cargo, ela garantiu que vai terminar todos esses contratos até o final desse ano. Eu venho trabalhando para que a gente possa de vez sanar essa necessidade que a secretaria teve em fazer contratos para atender às necessidades das escolas. Então a gente veio buscando para que esses processos fossem aprovados, andasse esse processo licitatório, e então a gente está acompanhando, e como eu apresentei hoje aos vereadores, até o final do ano a gente consegue zerar esses contratos. De acordo com a secretária, há 3 grupos de contratos emergenciais, e em todos há redução nos últimos 2 anos. Na área da limpeza, eram 14 em 2017 e 12 em 2018. Sobre os manipuladores de alimentos, caiu de 13 para 11 contratos. Já na parte de agentes auxiliares de creche, a redução foi de 13 para 11. Existem alguns momentos que a secretaria, como a legislação permite, não só a nossa, como qualquer outra, ela tenha que abrir mão desse processo licitatório, que não é o melhor, não é a melhor opção, mas é uma saída para atender uma necessidade urgente da escola. Mas a gente pode se planejar sim, e isso eu tenho buscado e tenho feito, e hoje eu estou planejando 2019, com isso eu consigo dar mais celeridade para que as ações aconteçam. Após 4 meses de trabalhos, a CPI se prepara para apresentar o relatório final. A grande questão é saber se esses contratos emergenciais trouxeram algum tipo de prejuízo para os cofres públicos. Eu tenho certeza que esse relatório vai trazer coisas importantes para essa Câmara Municipal se posicionando, e também hoje foi importante a atual secretária dizer que a partir do ano que vem não vamos ter mais contratos emergenciais. Isso mostra que o trabalho dessa CPI está surtindo efeito positivo. Lei aprovada na Câmara do Rio torna obrigatória a divulgação dos dados da fila de espera do Sisreg na internet. Comissão especial que analisa a questão da habitação e da moradia adequada realiza audiência pública com integrantes da ocupação São Januário. E Câmara do Rio entrega a medalha São Francisco de Assis, 3º milênio, ao diretor do Instituto de Medicina Veterinária, Jorge Weitzmann, Dr. Glauco Melo. E a qualidade da merenda e a infraestrutura das escolas da rede municipal voltaram a ser tema de uma reunião na Câmara do Rio. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou. A Frente Parlamentar, que estuda e analisa a situação de infraestrutura das escolas e a qualidade da merenda escolar, realizou a 6ª reunião para ouvir as reivindicações dos profissionais da educação. Participaram do encontro representantes do Tribunal de Contas do município, da sociedade civil, da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho dos Professores e do Instituto Anis Dias. Quanto à questão da merenda, não é só uma questão de como é feito esse preparo, mas também o material disponível para esse preparo, a quantidade de merendeiras, de profissionais para fazer essa merenda. Então, a gente tem uma questão da qualidade recebida desse material, a qualidade desse profissional que tem que estar capacitado, e ter uma heterogeneidade da rede, que é muito difícil, porque você tem alunos de várias faixas etárias, que têm uma aceitação diferente da merenda, e você tem uma regionalidade, que nem todos têm exatamente o mesmo paladar, o mesmo
hábito alimentar. E durante a reunião da Frente Parlamentar, a representante do Instituto Anis Dias, Patrícia Costa, fez uma apresentação dos itens do cardápio oferecido aos alunos das 1.536 escolas da rede municipal de ensino. Nós fizemos uma apresentação de como funciona o Programa Nacional de Alimentação Escolar no município do Rio e foi pontuado a questão da aceitabilidade de um tipo de preparação, que é o peixe, o pescado. E aí, em cima disso, o grupo técnico, em parceria também com a Secretaria Municipal de Educação, nós fizemos um trabalho de olhar para esse processo de produção nas unidades escolares e identificar os pontos críticos que podem vir a contribuir para uma baixa aceitabilidade do pescado na alimentação escolar. O Instituto Anis Dias esteve aqui, fez uma explicação, mostrou a questão da técnica, de como tem que se usar realmente o peixe, mas mesmo assim algumas pessoas refutaram. O Instituto foi ao campo, baseado exatamente nas denúncias ou nas reclamações daquelas escolas que pontualmente isso acontecia, fizeram o estudo, verificaram que o modelo, o trabalho, o preparo do peixe é que não está sendo feito adequadamente. Então, chama a atenção de como uma frente parlamentar pode ajudar na qualidade não só da merenda, como da educação escolar como um todo. Eu estou pontuando porque essa conquista, educação alimentar, é extremamente importante para a criança. Então, isso me gratifica bastante, gratifica todo o nosso mandato, porque nós estamos vendo que a frente parlamentar está tendo retorno. Uma reunião na Câmara do Rio discutiu o projeto de lei do Executivo que cria o Fundo Municipal de Cultura. A reportagem é de Vicente Vetromilli. Participaram da reunião representantes da Comissão de Cultura da Câmara, do Conselho Municipal de Cultura e a secretária de Cultura do Rio, Nilcemar Nogueira. O projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Cultura foi enviado à comissão, que quis tirar dúvidas sobre alguns artigos do PL. Nós discutimos aqui com o governo e com a sociedade civil 2 projetos de lei, o projeto de lei 1028 e 1029. Foi tão rica a discussão que só deu tempo de discutir o 1029, que é o Sistema Municipal de Cultura. Uma lei fundamental que regulamenta o funcionamento do Conselho e cria o Fundo Municipal de Cultura, que vai dar dinheiro, verba, orçamento para a cultura. Por isso é tão importante que ano que vem a gente tenha mais dinheiro para conseguir garantir o financiamento das políticas culturais no município. Tem uma previsão de orçamento? Já? Não tem um valor montante, porque a gente cria o fundo que recebe recursos que não são possíveis de prever ainda. Recursos de convênios, recursos de multas, etc. Mas isso é importante, que é dinheiro carimbado, que, portanto, vai ser utilizado para a cultura, a exemplo do que temos de outros fundos já presentes na Prefeitura. A secretária municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, diz que a aprovação do projeto é importante porque vai ser a primeira vez que a cidade do Rio terá uma forma de arrecadação de verbas para a área de cultura. Um dos eixos da estratégia da minha gestão é uma gestão participativa. Então, está alinhado com a Câmara, com os vereadores, sobretudo com a população, com os representantes de segmentos, para mim é fundamental, porque política que se faz para atender aos anseios da população, que é o nosso público-alvo. Então, a gente tem aqui as representações de linguagens artísticas, e alinhar esses desejos, é o que vai dar o norte para que o Executivo possa colocar em ação estas propostas. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.